Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos como filhos e filhas, em busca da Tua bênção, em busca do Espírito Santo para mim e para os meus irmãos, ao abrirmos a Tua palavra neste momento. Derrama sobre nós a Tua bênção, ilumina-nos a mente, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. A volta do nosso Senhor Jesus. Queridos, a primeira vinda de Jesus é o fundamento da nossa salvação. Jesus Cristo veio, tornou-se um de nós, viveu entre nós 33 anos, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e prometeu voltar. A primeira vinda de Jesus Cristo, portanto, é o fundamento da nossa salvação, quando Ele nos comprou com o ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. Jesus Cristo nos resgatou, virá para arrebatar a sua igreja para estar com Ele para sempre. Existe um paraíso perdido e existe um paraíso recuperado. A Bíblia começa em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, falando do paraíso que foi perdido. E a Bíblia termina em Apocalipse capítulo 21, 22, termina falando do paraíso recuperado, restaurado. Todas as coisas serão restauradas, inclusive a árvore da vida. Ela estará também na Nova Jerusalém, de um lado e do outro lado do rio da água da vida. Apocalipse capítulo 22, está ali a árvore da vida. Tudo será restaurado. O nosso princípio determina o nosso destino. O poeta Eliot começou um dos seus poemas dizendo assim: em meu princípio está o meu fim. Nós poderíamos dizer também: em nosso princípio está o nosso fim, o nosso destino. Começamos no Éden e vamos terminar no Éden. A criação do mundo é o nosso princípio. A segunda vinda de Jesus Cristo e a eternidade com Ele é o nosso destino, é o nosso fim. O Deus que nos criou é o mesmo Deus que voltará para nos buscar. Quando você lê a Bíblia, você percebe que existe o dia do Senhor como sendo o sábado semanal, o sétimo dia da semana, mas você percebe também que existe o dia do Senhor, chamado o grande dia do Senhor, que é o sétimo milênio, é o descanso milenial, o sábado milenial. Convido você para ler Atos capítulo 2 e o verso 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O grande e glorioso dia do Senhor não é o sábado semanal, mas é o sábado milenial, um sábado de 1000 anos, conforme está em Apocalipse capítulo 20, quando a igreja de Jesus Cristo estará no céu com Ele, e os ímpios estarão destruídos, e a terra estará em estado caótico, vazia, sendo então a prisão de Satanás durante esses 1000 anos. O dia do Senhor é o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que dá início ao grande dia do Senhor, que é o sábado milenial. Convido você para ler Joel. Abra sua Bíblia em Joel capítulo 1 e o verso 15. Aqui nós lemos Joel capítulo 1 e o verso 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. O dia do Senhor como sendo o dia da volta de Jesus Cristo. Ainda em Joel capítulo 2 e o verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Foi este exatamente o texto que Pedro citou lá em Atos capítulo 2 e o verso 20. Abra também a sua Bíblia em Isaías capítulo 13 e o verso 6. Aqui nós lemos: uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Abra também a sua Bíblia agora na segunda carta de Pedro, capítulo 3, e vamos ler os versos 10 até o verso 12. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão.
Certamente, queridos, o dia do Senhor será um dia de destruição, sofrimentos e confusão para os perdidos. Mas também será um dia de libertação, de regozijo, de alegria para você e para mim, para todos os comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Pois os salvos regozijarão, dizendo, conforme está em Isaías capítulo 25 e o verso 9. E naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. A segunda vinda de Jesus é o cumprimento de uma esperança, a bendita esperança que vibra dentro do nosso peito. Desde que Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu, esta bendita esperança está vibrando dentro do coração dos crentes. A bendita esperança da segunda vinda de Jesus. É a certeza de que ele voltará. Como ele não voltaria para buscar a propriedade que é dele, comprada pelo seu sangue? Você e eu pertencemos a Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24, diz que Jesus Cristo voltará com poder e glória. Mateus capítulo 24 e os versos 29 a 31. Aqui nós lemos: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Queridos, justo antes da volta de Jesus Cristo, haverá uma repetição desses sinais aqui mencionados: o escurecimento do sol, a queda das estrelas. São sinais proféticos preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo. E o que me alegra muito, queridos, é que no capítulo 24 de Mateus, no verso 33 e 34, diz assim: igualmente, quando, pois, virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Que todas estas coisas? O sinal no sol, na lua, nas estrelas. Sabei que ele está próximo às portas. Não são 150 ou 200 anos antes, mas será justo um pouquinho antes da volta de Jesus Cristo, ao ponto da palavra de Deus dizer que a geração que contemplar estes sinais, o escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas, também contemplará a volta de Jesus Cristo. Por isso o verso 34 diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Queridos, os sinais proféticos mencionados do escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas já ocorreram em 1780, 1833, anunciando e preparando o mundo para o início do juízo dos mortos, que foi em 1844. Mas agora, justamente antes do início do juízo dos vivos, antes do fechamento da porta da graça, novamente esses sinais se repetirão, preparando o mundo para a volta de Jesus. E então se cumprirá esta promessa de que esta geração que assistir estes sinais, eles também contemplarão a volta de Jesus em glória e majestade. Estamos aguardando ansiosamente por estes sinais. Eles se repetirão e sacudirão o mundo, preparando para a volta de Jesus. Quando você lê a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, você descobre que Deus tinha um plano A e um plano B. Nós poderíamos dizer que no Antigo Testamento está o plano A de Deus para com o seu povo, o Israel literal, que deveria ser usado por Deus como instrumento para evangelizar o mundo e preparar o mundo já para a primeira vinda de Jesus. Mas Israel não cumpriu com a missão que Deus lhe dera. Em vez de Jesus Cristo ser recebido pelo seu próprio povo como o Messias prometido, o Messias esperado por 4.000 anos, ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. João capítulo 1, verso 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Ele foi crucificado a pedido dos líderes da nação, que instigaram o povo e a multidão para gritar: crucifica-o, crucifica-o. Queridos, Jesus Cristo foi rejeitado como Messias pela nação de Israel.
Jesus morreu exatamente na última das 70 semanas separadas para o povo de Israel. As 70 semanas separadas para o povo de Israel estão em Daniel capítulo 9. Estas semanas são semanas proféticas. 70 vezes 7 são 490 anos. A última semana das 70 são 7 anos. Começando com o batismo de Jesus no ano 27 e terminando no ano 34 com a morte de Estevão e a conversão de Saulo como apóstolo dos gentios. Queridos, na metade desta última semana, Jesus Cristo morreu, exatamente no ano 31. E a nação de Israel ainda continuou sendo a nação escolhida de Deus por mais 3 anos e meio, até se completarem os 490 anos no ano 34. No ano 34, iniciou a era dos gentios, e o apóstolo dos gentios foi convertido. Então, queridos, a partir do ano 34, iniciou o plano B de Deus, o plano do Israel espiritual, o plano do Israel comprado pelo sangue de Jesus Cristo, não mais o Israel de sangue, mas o Israel herdeiros da fé de Abraão. Não o Israel circuncidado fisicamente, mas o Israel circuncidado no coração. Você e eu pertencemos ao Israel de Deus, à fé de Abraão. Somos circuncisos de coração. No plano A, era o objetivo de Deus que Israel se tornasse uma nação modelo. Diante de todo o mundo, Israel seria uma nação abençoada. E você pode entender muito bem o plano A, porque ele está revelado em Isaías capítulo 65. Abra sua Bíblia, Isaías 65. Em Isaías capítulo 65, verso 17 em diante, Deus fala que no plano A existia sim o plano de criar um novo céu e uma nova terra, mas não de forma instantânea, como será no plano B. A implantação do novo céu e da nova terra no plano A seria gradual e progressivamente, como lemos aqui em Isaías capítulo 65, versos 17 em diante. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o mancebo jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Percebam que no plano A, o estabelecimento do plano de Deus de transformar a terra numa nova terra e num novo céu seria um plano gradual e progressivo. Ainda existiriam crianças, mas não existiria morte prematura de crianças. Existiriam velhos, porque aqui diz, nem o velho que não cumpra os seus dias. Ou seja, a velhice é resultado do pecado, mas a longevidade do povo de Deus, ela cresceria, e isto chamaria a atenção do mundo. Aqui diz, o jovem morrerá de 100 anos, ou seja, uma pessoa que morresse de 100 anos, eles diriam, ele morreu jovem. Nós estamos lendo sobre o plano A com Israel literal. Isto não se cumpriu, queridos. Aqui diz, o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então existiriam ainda pecadores na terra, porque o plano de Deus era estabelecer o reino de Cristo gradualmente. O verso 21 diz, e edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão seu fruto. E o verso 22, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Ou seja, haveria longevidade. Assim como no tempo antes do dilúvio vivia-se até 1000 anos, assim também o plano de Deus, ao estabelecer o reino de Cristo na terra, no plano A, seria dar cada vez mais saúde, mais inteligência, mais longevidade para o seu povo, ao passo de que o povo de Deus viveria como os dias da árvore. E os eleitos de Deus gozariam das obras das suas mãos até a velhice, mas ainda existiria a velhice. E o verso 23, não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Ou seja, existiria o nascimento de crianças, mas não existiriam filhos para perturbação, ou seja, não existiria delinquência, porque são a semente dos benditos do Senhor. E será, verso 24, e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei.
O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Os animais se tornariam gradualmente pacíficos. Por isso diz aqui: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. No plano A, o objetivo de Deus era também que o seu povo se reunisse para adorá-lo de sábado em sábado. Diz aqui em Isaías capítulo 66 e o verso 22. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Queridos, muitas destas profecias do plano A, elas vão se cumprir no plano B, porém nem todas, porque agora no plano B, Deus destruirá a terra instantaneamente, tudo será queimado, e Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus. A velha Jerusalém será substituída pela nova Jerusalém que descerá do céu. E o Israel de Deus não será o Israel literal, mas o Israel formado por todos aqueles que abraçam a Jesus Cristo como Salvador e foram comprados pelo seu sangue, incluindo gentios e judeus. Porém, queridos, Daniel capítulo 2 mostra que Deus, em sua presciência, conhecendo o fim desde o princípio, Deus já estabeleceu na profecia de Daniel capítulo 2 a história do mundo até a segunda vinda de Jesus. Em Daniel capítulo 2, Deus mostra o surgimento e a queda de 4 grandes impérios mundiais. Babilônia, representada pela cabeça de ouro. Medopérsia, representada pelo peito e pelos braços de prata. A Grécia, representada pelo quadril de bronze. E o Império Romano, representado pelas pernas de ferro. E a divisão do Império Romano nas 10 nações da Europa, representada então pelos 10 dedos da estátua. Portanto, queridos, embora Deus tivesse o plano A com Israel literal, através da profecia de Daniel, você percebe que Deus está descortinando diante de nós, através da profecia, o plano B. Daniel capítulo 2 é a certeza de que Deus tem uma presciência. Ele conhece o fim desde o princípio. Por isso a profecia extrapola o Império Romano, avançando no tempo e no espaço. A profecia prova a presciência divina, revelando já em Daniel capítulo 2 que Deus já sabia que Israel rejeitaria o Messias e que Israel deixaria de ser a nação escolhida de Deus. E que Deus elegeria o Israel espiritual para cumprir com a sua missão de evangelizar o mundo e preparar o mundo para a volta de Jesus. Por isso, no sonho de Nabucodonosor, aparecem os 4 grandes impérios e a divisão do último império, o Império Romano, em 10 nações, as 10 nações da Europa. Mas não para aí. O sonho não para na divisão das 10 nações da Europa. O sonho termina com a pedra descendo do céu. Esta pedra que desce do céu é a volta de Jesus Cristo. E a pedra atinge os pés da estátua, esmiuçando-a toda a estátua. E esta pedra se transforma num grande e poderoso monte que enche toda a terra. Queridos, através do sonho de Nabucodonosor em Daniel capítulo 2, Deus mostrou que ele já conhecia o fracasso do plano A e descortinou diante de nós o plano B, a volta de Jesus Cristo, em glória e majestade para estabelecer o reino da glória de nosso Senhor, conforme está em Daniel capítulo 2 e o verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Deus, em sua presciência, escreveu na profecia que o Império Romano se dividiria em 10 nações que surgiriam do Império Romano. Aqui nós temos as 10 divisões do Império Romano que ocorreu depois do ano 476. Estas 10 nações formaram as nações da Europa. Porém, 3 delas foram destruídas pelo chifre pequeno, o poder papal. Érulos, Vândalos e Ostrogodos foram destruídos. Destas 10, permaneceram somente 7. Porém, queridos, a profecia mostra que quando a pedra descer do céu e atingir a estátua nos pés, não serão 7 dedos, mas 10 dedos. Portanto, existe uma segunda aplicação aos 10 dedos da estátua.
Os 10 dedos da estátua também representam as 10 nações, supernações que estão sendo formadas agora, no tempo do fim, em cumprimento da profecia de Apocalipse capítulo 17 e o verso 12, que fala que os 10 chifres que viste na besta, Apocalipse 17, verso 12, são 10 reis que ainda não receberam o reino. Mas quando receberem o reino, darão poder e autoridade para que a besta reine sobre eles. Portanto, queridos, os 10 dedos da estátua têm uma dupla aplicação. Aplica-se às 10 nações que surgiram do Império Romano depois de 476, mas também os 10 dedos estão apontando para o futuro, para a volta de Jesus Cristo. Quando ele descer do céu, existirão 10 supernações, 10 reinos na terra. Exatamente como a profecia de Daniel capítulo 2 e Apocalipse capítulo 17 e o verso 12. Estas são as 10 supernações que estão sendo formadas. Elas são chamadas de Nações do Clube de Roma, sendo o bloco número 1, Estados Unidos, México e Canadá. Sendo o bloco número 2, a Europa. Sendo o bloco número 3, Japão. Bloco número 4, África do Sul e Austrália. Bloco número 5, a antiga União Soviética. Bloco número 6, toda a América Central e América do Sul. Bloco número 7, o norte da África e o Oriente Médio. Bloco número 8, o centro da África. Bloco número 9, a Ásia. E o bloco número 10, a China. Estas são as 10 supernações que estão sendo formadas justo agora no tempo do fim. A volta de Jesus é a parte da profecia que ainda não se cumpriu. Como nós dissemos no início da introdução, a certeza da nossa origem nos dá a certeza do nosso futuro. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2. E os versos 12 a 14. Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito fala da volta de Jesus como sendo a bem-aventurada esperança, o aparecimento de Jesus no céu. Queridos, esta certeza da volta de Jesus só existe porque cremos na primeira vinda de Jesus Cristo, que viveu, morreu, ressuscitou e subiu ao céu e disse, eu voltarei outra vez. João capítulo 14, verso 1 a 3, esta é a certeza da segunda vinda de Jesus Cristo. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Se as nossas ideias sobre a nossa origem fossem confusas também seriam nossas ideias quanto ao futuro. Mas graças a Deus, nós sabemos de onde viemos. Não viemos de um jardim zoológico, viemos do jardim do Éden. Não fomos criados no reino animal, fomos criados no reino espiritual de Deus. À imagem e à semelhança de Deus fomos feitos. Gênesis capítulo 1 e o verso 26. Portanto, queridos, pertencemos ao reino de Deus, ao reino espiritual. Cristo nos comprou com o seu sangue e Ele voltará para nos buscar. Não cremos no evolucionismo, cremos no criacionismo. Os evolucionistas precisam forçosamente exercer a fé. Como disse um palestrante evolucionista, descrevendo suas crenças na origem do universo, disse que há cerca de 13 bilhões de anos atrás, uma minúscula massa infinitamente densa surgiu do nada. Crer que isto seja verdade exige-se muito mais fé. Essa massa explodiu e dessa explosão surgiu o universo. Ora, queridos, crer nisso, que uma minúscula massa infinitamente densa surgiu do nada? Como surgiu do nada? Vida só provém de vida. Exige-se muito mais fé crer que o universo surgiu do nada do que crer que o universo surgiu de uma mente pensante, inteligente, que planejou e que criou todas as coisas. O conceito bíblico, queridos, da criação não é somente mais lógico, mas é muito mais esperançoso. Graças ao Deus do princípio,
Nossas perspectivas em longo prazo são muito boas. Temos muitas razões para ter esperança no futuro, e essa esperança está fundamentada na promessa da segunda vinda de nosso Senhor Jesus. O evolucionista não tem certeza de onde ele veio e não tem certeza para onde vai. Um ateu, ao morrer, disse: vivi torturado pelas dúvidas, morro na incerteza, não sei para onde vou. Isto é triste, isto é trágico. Mas diferente de um ateu, um cristão, quando morre, ele pode dizer como o apóstolo Paulo falou. Abra sua Bíblia em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e os versos 6 a 8. Veja a grande diferença entre a morte de um ateu e a morte de um cristão, como Paulo. Vamos ler. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sentiu que estava para morrer, mas ele não estava em desespero. Paulo tinha certeza da salvação. Ele sabia de onde veio. Paulo conhecia sua origem, o Jardim do Éden. Ele conhecia o seu futuro, a Nova Jerusalém. Por isso ele disse no verso 7 e 8: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A salvação, a certeza da salvação, não é somente de Paulo, mas para todos aqueles que amam a Jesus Cristo e amam a segunda vinda de Jesus Cristo. Mesmo preso em Roma, sentenciado à morte, Paulo tinha o conforto da salvação e a certeza da segunda vinda de Jesus. A volta de Jesus está presente nas crenças de todas as igrejas cristãs, mas nem todos creem que Jesus Cristo voltará de forma visível, literal e corpórea. A grande maioria das igrejas protestantes evangélicas, elas são dispensacionalistas. Elas creem que ainda as profecias do Antigo Testamento que dizem respeito ao Israel literal, elas ainda se cumprirão com Israel literal. Queridos, nós não cremos desta forma. Nós cremos que as profecias com Israel literal, elas terminaram no ano 34, quando acabaram os 490 anos separados para o povo de Israel. Embora Israel não seja mais uma nação escolhida, mas Deus, em sua presciência, viu no tempo do fim a conversão de muitos judeus. Aleluia! Em Romanos capítulo 11, verso 25, nós lemos: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: muitos judeus do Israel literal se converterão a Jesus Cristo. O Israel de Deus, agora no tempo do fim, ele é formado por judeus, muitos judeus que se converterão, e muitos gentios, todos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Todas estas igrejas evangélicas, protestantes, dispensacionalistas, também adotaram a teoria do arrebatamento secreto. Embora o arrebatamento secreto tenha iniciado no século XIX, por volta de 1830, nos últimos tempos, o pastor que mais promoveu esta teoria do arrebatamento secreto chama-se Hal Lindsey. Hal Lindsey escreveu um livro em 1970, O Dilema do Grande Planeta Terra, e vendeu 30 milhões de cópias deste livro. Hoje a mentalidade protestante e evangélica está feita em torno da teoria do arrebatamento secreto. Mas, queridos, não existe nenhum verso na Bíblia que fale sobre o arrebatamento secreto. Existem dezenas de versos que falam do arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo. Mas é uma vinda visível, é uma segunda vinda literal, corpórea. Hal Lindsey profetizou que o arrebatamento secreto ocorreria em 1981 e que o retorno de Jesus Cristo, de forma visível, ocorreria 7 anos depois, no ano de 1988. Queridos, isto nada aconteceu. Hal Lindsey foi mais um dos profetas falsos. Hal Lindsey divorciou 3 vezes. Vive hoje com a 4ª esposa. Hal Lindsey foi batizado 3 vezes, em 3 diferentes igrejas. Queridos, este não é o profeta enviado por Deus para que você creia nele. Vamos fundamentar a nossa fé
na volta de Jesus Cristo em glória e majestade, unicamente na Bíblia, a palavra de Deus. Convido você para abrir a palavra de Deus neste momento. Mateus capítulo 24, versos 29, 30 e 31. Estes são os versos mais fortes e descritivos sobre uma segunda vinda de Jesus Cristo de forma visível, literal. Vamos ler capítulo 24, versos 29 a 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todas as tribos da terra, todos verão Cristo vindo nas nuvens do céu. A volta de Jesus será visível a todos os olhos. Todas as pessoas, salvos e perdidos, todos terão que contemplar o Rei dos Reis voltando em glória e majestade. A volta de Jesus é comparada ao relâmpago, no capítulo 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O relâmpago, ele é visto por bons e maus, salvos ou perdidos. E aqui diz o verso 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Ele voltará não sozinho, mas acompanhado por uma multidão de anjos, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Isto não pode passar em segredo. Isso não pode acontecer no anonimato. Convido você para abrir a Bíblia agora na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4 e os versos 15 até o verso 17. Aqui nós lemos: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, os vivos não irão para o céu antes dos mortos. Os mortos não irão para o céu antes dos vivos. Portanto, vivos e mortos ressuscitados irão para o céu juntos. Esta é a verdade ensinada pelo apóstolo Paulo. E lemos também no verso 16: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Bem ao contrário do que muitos pensam, que a volta de Jesus será em segredo e que o arrebatamento será secreto, não, queridos. Não tem nada de secreto, não tem nada de silêncio, porque a volta de Jesus Cristo produzirá um grande barulho. A Bíblia diz que Jesus descerá do céu com alarido. Alarido é muito mais do que gritar. Alarido é um barulho ensurdecedor. E mais, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, todos saberão, todos verão, todos ouvirão. E aqui diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitam glorificados. E o verso 17: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estão percebendo? Os mortos em Cristo ressuscitam glorificados. E os que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos, de mortais para imortais. E agora, todos os vivos transformados e todos os mortos ressuscitados, já glorificados, eles juntos são arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Queridos, não existe dúvida na palavra de Deus. A segunda vinda de Jesus Cristo será em glória, majestade, visível, literal, corpórea. Muitas pessoas têm perguntado: pastor, de onde as pessoas que creem no arrebatamento secreto, de onde eles tiraram esta ideia? Queridos, não existe na palavra de Deus nenhum texto que fale sobre arrebatamento secreto. Mas o verso que eles usam para defender esta teoria está em Mateus capítulo 24 e os versos 40 e 41. Aqui nós lemos: E estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Jesus está dizendo que uns serão levados para o céu, outros serão deixados. Mas não está dizendo que será secreto. É óbvio que na volta de Jesus Cristo, os fiéis serão arrebatados para o céu e os ímpios serão deixados, mas eles serão mortos.
Os ímpios que permanecem, eles são destruídos. Por quê? Porque Jesus compara aqui em Mateus capítulo 24 a sua segunda vinda aos dias de Noé. Vamos ler como foi nos dias de Noé, capítulo 24 e o verso 37 e 38. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos, Noé, com a sua família, no total de 8 pessoas, entraram na arca e foram salvos. Todos os outros foram mortos. Assim será a vinda do Filho de Deus. Na segunda vinda de Jesus Cristo, os salvos são arrebatados para o céu com Jesus Cristo. E os que ficam são mortos, são destruídos. Eles não ficam na terra vivos. Durante os 1000 anos de Apocalipse 20, não teremos os ímpios vivendo na terra, nem os salvos vivendo na terra. Os salvos estarão com Cristo no céu. Apocalipse capítulo 20 e o verso 6. Aqui lemos em Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Eles reinam com Cristo no céu. A terra estará destruída num estado de caos. Jeremias capítulo 4 explica como estará a terra durante os 1000 anos. Jeremias capítulo 4 e os versos 23 em diante. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus não tinham a sua luz. Assim estará a terra durante os 1000 anos. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, e que todas as aves do céu tinham fugido. Durante os 1000 anos a terra estará vazia, somente Satanás estará preso aqui neste abismo, sem luz, completamente em trevas. E o verso 26, vi também que a terra fértil era um deserto e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Na segunda vinda de Jesus, os salvos são levados para o céu e os ímpios são destruídos. Mais uma vez, Jesus Cristo confirma o que vai acontecer com aqueles que não forem levados com ele para o céu. Mateus capítulo 13, versos 27 em diante, nós lemos: E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O trigo são os escolhidos do Senhor, resgatados pelo seu sangue, que serão recolhidos no celeiro do Senhor, que é o céu, serão levados para o céu, e o joio serão queimados. Em Atos capítulo 1, vamos ler os versos 9 a 11. Aqui nós lemos sobre a ascensão de Jesus Cristo e a promessa de que Jesus Cristo voltará da mesma forma como ele subiu ao céu. Vamos ler em Atos capítulo 1, versos 9 a 11. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Jesus Cristo voltará da mesma maneira como ele subiu. Ele subiu de forma corpórea, visível e literal. Ele voltará também de forma corpórea, visível e literal. Todos os olhos o verão. Esse texto é confirmado por Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. Em Apocalipse capítulo 1 e o verso 7 diz: eis que vem com as nuvens. Ele foi em nuvens, ele volta nas nuvens. E todo olho o verá. Está claro, queridos? Todos o verão. Até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Bendito seja Deus pelas verdades esclarecidas na sua palavra. Jesus Cristo voltará.
Essa é a nossa bendita esperança. Os vivos e os mortos vão se encontrar, porque os mortos serão ressuscitados. A ressurreição é um ato poderoso de Deus. Somente Deus pode dar vida. Somente Deus pode ressuscitar mortos. A ressurreição não é algo novo. Jesus Cristo ressuscitou mortos. Eliseu ressuscitou mortos. Pedro ressuscitou mortos. Antes de ressuscitar Lázaro, o seu amigo, Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11 e o verso 25. Jesus então ressuscitou Lázaro, que já estava morto havia 4 dias, tempo suficiente para que o cadáver estivesse cheirando mal. Os que acreditam em Jesus também morrem, mas como Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. Eu o ressuscitarei. Como Satanás não pode dar vida, Satanás não pode ressuscitar um morto, ele então inventou a teoria da reencarnação. Porque através da reencarnação ele pode confundir, enganar as pessoas. A palavra de Deus ensina a ressurreição, o ato de Deus dar vida aos que morreram. Reencarnação é uma teoria ensinada pelo Espiritismo e crida também em todas as religiões pagãs. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, é o capítulo da ressurreição. Fala da ressurreição de Jesus Cristo e fala da ressurreição de todos aqueles que pertencem a Jesus. Vamos ler então a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e os versos 42 em diante. Aqui lemos: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Morre um corpo doentio, desfigurado, e ressuscita um corpo glorificado, incorrupto, imortal. E o verso 43, semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. O corpo espiritual é o corpo humano glorificado, tal como Adão e Eva quando eles foram criados, tal como Jesus Cristo quando foi ressuscitado em glória. Queridos, Jesus Cristo quando foi ressuscitado, ele subiu ao céu no mesmo dia em que ressuscitou. Ele subiu e voltou. Quando ele conversou com os discípulos na estrada de Emaús, ele já tinha ido e já tinha voltado. Porém, quando ele conversou com Maria, na manhã da ressurreição, ele disse: não me toques, porque ainda não subi ao meu Pai. Ele subiu e ele voltou. Assim são corpos glorificados. Eles não estão mais presos às mesmas leis, não estão mais presos ao tempo, à velocidade, nem mesmo à lei da gravidade. Queridos, Jesus Cristo se colocou no meio dos discípulos, estando eles reunidos com as portas fechadas, é o que está em João capítulo 20, estando as portas fechadas, Jesus se colocou no meio deles. Como Jesus Cristo poderia entrar na sala estando as portas fechadas? Queridos, corpos glorificados não têm barreiras, não têm paredes, não têm portas. Eles não estão limitados ao tempo e ao espaço. Por isso os ressuscitados ascenderão com Jesus Cristo para o céu, porque são seres glorificados. Eles subirão ao céu sem asas. Simplesmente subirão, porque são seres glorificados. E agora vamos ler o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, os versos 50 em diante. E agora vos digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Você não irá para o céu com este corpo carnal, pecaminoso. Você será ressuscitado, glorificado. Os vivos serão transformados de mortais para imortais. Nosso corpo carnal, pecaminoso, não pode entrar no céu. E isso é o que está sendo dito aqui no verso 50. E o verso 51 em diante. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Mas todos seremos transformados. O verso 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A Bíblia está dizendo que os mortos ressuscitam já transformados, já glorificados, porém nós, os vivos, seremos transformados como? Num piscar de olhos. Diz o verso 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade,
e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus Cristo é o Senhor da vida. Ele tem poder sobre a morte. Ele venceu a morte. Por isso diz aqui em Apocalipse capítulo 1 e o verso 18: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Jesus Cristo tem a chave da morte e da sepultura. Ele libertará os seus escolhidos da morte. Este é exatamente o argumento usado por Paulo aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler o verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. Mas se Jesus ressuscitou, você e eu, todos os nossos entes queridos que já morreram, todos serão ressuscitados também. Por isso diz o verso 20: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. E o verso 22: porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso 23: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na volta de Jesus Cristo, todos os que morreram crendo em Jesus Cristo ressuscitarão glorificados. E agora vamos ler Filipenses capítulo 3 e os versos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde esperamos também o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa cidadania é o céu. E o verso 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O seu corpo será como o corpo de Jesus Cristo. Assim como ele é, nós seremos. Aleluia! Você está ansioso pela volta de Jesus, meu querido irmão? Você sonha com a volta de Jesus? Você quer que ele venha logo? Muitos cristãos já perderam a esperança. Outros estão curtindo a vida sem pensar na volta de Jesus. Um dia, um viajante estava visitando a Suíça. E no passeio, ele passou em frente a uma casa que tinha um jardim muito bonito. Ele parou para ver aquele jardim. E enquanto estava olhando o jardim, o jardineiro se aproximou dele. Perguntou se ele queria entrar para ver o jardim mais de perto. O jardineiro abriu o portão, o visitante, o turista, entrou e começou a olhar aquele lindo jardim. O visitante perguntou para o jardineiro: há quanto tempo o senhor trabalha aqui? Ele respondeu: eu trabalho aqui por 34 anos. E quantas vezes o seu patrão veio visitá-lo nesses 34 anos? E o jardineiro disse: nestes 34 anos ele veio aqui 4 vezes. Qual foi a última vez que ele veio aqui? Há 12 anos atrás, respondeu o jardineiro. Mas ele escreve para o senhor? Não, ele nunca me escreve. E como é que você recebe o seu salário? O jardineiro disse: existe um agente dele aqui na cidade e este agente vem aqui de quando em quando me trazer o salário. Mas o jardim está tão lindo, tão bem cuidado, como se o seu patrão estivesse para vir amanhã. E o jardineiro disse: não, eu não estou esperando o meu patrão para amanhã. Eu estou esperando o meu patrão para hoje, como se ele viesse hoje. Queridos, você está preparado para a volta de Jesus? Você almeja e sonha com a volta de Jesus? É esta a bendita esperança no seu coração? Deixo com você a bendita promessa de Jesus Cristo. Voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Que Deus conforte você com esta bendita esperança, meu querido irmão, em nome de Jesus. Amém.